Em 1995, um filme de videogame chegou para desafiar tudo e todos. A verdade era para ser um fracasso. Mais uma vítima daquela maldição que assombrava Hollywood. Mas o que rolou por trás das câmeras foi uma batalha tão maluca quanto o torneio que a gente viu na tela. Uma jornada cheia de acidentes, uma busca por atores que foi uma loucura e umas decisões que mudaram o jogo completamente. Então bora mergulhar nessa história e descobrir como um filme que tinha tudo para dar errado virou um clássico absoluto dos anos 90. Imagina só a cena. O produtor Lawrence Kasanoff chega numa reunião e solta essa frase. É Star Wars com Operação Dragão. A visão dele era essa. Uma mistura de mitologia, artes marciais, um espetáculo. Mas a galera de Hollywood não comprou a ideia não. Quando ele apresentou o projeto, sabe o que aconteceu? Riram. Acharam um absurdo transformar um videogame super violento num sucesso de bilheteria. E aí que fica a grande pergunta, né? Como é que um projeto que foi ridicularizado, que teve tanto problema, contudo conspirando contra, não só deu certo, como conquistou uma geração inteira? A resposta está numa sequência de quase desastres, muito improviso genial e uma teimosia, sabe? Uma vontade gigante de fazer jus ao jogo. Olha, antes mesmo de ligarem a primeira câmera, a equipe de Mortal Kombat já estava numa luta de vida ou morte. E não era só contra a falta de grana, não. Era contra a descrença de uma indústria inteira. E o fantasma desse fracasso era real. O filme do Super Mario Bros. Tinha sido uma bomba tão grande que a expressão filme de videogame virou piada. Era sinônimo de prejuízo. Então Kasanoff teve que lutar contra esse estigma o tempo todo, insistindo que Mortal Kombat era outra coisa. Que os personagens tinham uma força quase mítica e que já existia uma legião de fãs esperando por aquilo. E a ironia da história já começa aqui. Os criadores do jogo queriam o próprio Van Damme para ser estrela. Ele não quis. Aí o que eles fizeram? Criaram o Johnny Cage como uma sátira dele. Anos depois, na hora de fazer o filme, adivinha para quem ofereceram o papel? Sim, pro Van Damme. E ele recusou de novo para fazer o filme do Street Fighter. O papel que era literalmente a cara dele escapou. 2 vezes. Mas se os primeiros desafios pareciam grandes, eles não eram nada perto do que ainda vinha pela frente. A escolha do elenco virou um torneio à parte. Foi um processo doido, imprevisível, para achar os rostos perfeitos para os lutadores que todo mundo já amava. Para a gente ter uma ideia do nível da coisa, basta olhar para os sonhos do estúdio. Eles queriam os maiores nomes de Hollywood. Imagina só, Tom Cruise ou Johnny Depp como Johnny Cage. E para o deus do trovão, o Raiden, a mira era ninguém menos que Sean Connery. Mas, no fim das contas, os papéis foram para atores que talvez não fossem as maiores estrelas na época, mas que se tornaram a cara definitiva desses personagens. Como Christopher Lambert, que trouxe uma energia toda peculiar e inesquecível para o Raiden. Mas a história mais impressionante é a da Sonya Blade. Sério, se liga nisso. A Bridget Wilson fez o teste, mas quem conseguiu o papel foi a Cameron Diaz, que estava bombando na época. Só que semanas antes de filmar, a Diaz quebrou o pulso. Desesperada, a produção ligou de volta para Wilson, que teve que ir para o set sem quase nenhum treino. Aí, numa cena de luta, ela deslocou o próprio ombro. Mas em vez de parar tudo, ela mesma colocou o ombro no lugar e continuou a cena. Ela literalmente lutou pelo papel. Surreal. No meio dessa loucura toda, teve um momento que foi pura mágica. O Cary Hiroyuki Tagawa não foi fazer um teste para o feiticeiro Shang Tsung. Ele simplesmente chegou, já no personagem, vestido a caráter, subiu numa cadeira para parecer mais alto e dominou a sala com a presença dele. Os produtores ficaram de queixo caído. Naquele momento, ele não estava atuando, ele era o Shang Tsung. Ok, elenco definido. A produção virou uma prova de fogo, uma prova de resistência, onde os perigos fora da tela eram tão reais quanto os do torneio. A questão era, como eles iam sobreviver a isso? As lutas podiam ser coreografadas, mas as lesões, essas foram bem reais. O Robin Shaw, nosso Liu Kang, quebrou umas costelas e só foi contar depois que a cena acabou. O Linden Nesby machucou os rins. A gente já sabe da saga da Bridget Wilson. Agora soma tudo isso às filmagens na Tailândia, com um calor insuportável, um monte de mosquito e uma onda de intoxicação alimentar que derrubou metade da equipe. E como se não bastasse, ainda tinha o desafio mecânico. E quanto custou para dar vida ao vilão de 4 braços, o Goro? $1 milhão. Isso porque, antes do CGI dominar tudo, a solução foi criar um dos bonecos animatrônicos mais complexos já feitos. Um verdadeiro monstro da tecnologia da época. A tecnologia por trás do Goro era impressionante.
mas era também o maior pesadelo da produção. Era uma maravilha quando funcionava. Eram necessárias 16 pessoas para controlar cada movimento dele, do piscar de olhos ao fechar dos punhos. Mas ele quebrava o tempo todo, os motores superaqueciam e a produção tinha que parar por horas. A figura aterrorizante que a gente via na tela era uma fonte de dor de cabeça constante nos bastidores. E a luta não era só no set, não. Fora dele, os cineastas enfrentaram uma outra guerra. Uma briga contra a censura e a pressão política, que ameaçavam tirar a alma do filme. O jogo Mortal Kombat era famoso pela violência extrema, né? Aquilo gerou um escândalo, um pânico moral nos Estados Unidos. Com medo de mais confusão, o estúdio exigiu um filme com classificação para maiores de 13 anos. Isso queria dizer o quê? Tirar a marca registrada do jogo, o sangue, os fatalities. Foi uma decisão super difícil, um sacrifício que doeu nos fãs mais hardcore, mas que no fim das contas foi essencial para o filme conseguir chegar a um público muito maior. E não foi só a violência que ficou na sala de edição. Tinha todo um romance planejado entre o Liu Kang e a princesa Kitana. Eles filmaram cenas, inclusive um beijo. Mas os executivos ficaram com medo que isso deixasse o filme lento demais. No final, o romance foi sacrificado em nome da adrenalina. Tudo para manter aquele ritmo frenético que o filme pedia. Depois de sobreviver a tantas batalhas nos bastidores, a pergunta final era: como o filme ia se sair na arena de verdade, nos cinemas? Bom, o resultado foi um legado surpreendente, triunfante. Os números são uma loucura. Com um orçamento de 20 milhões de dólares, o filme fez 23 milhões só no primeiro fim de semana. Ou seja, ele se pagou em 3 dias. No final das contas, arrecadou 122 milhões no mundo todo. Foi um sucesso absurdo para um gênero que todo mundo achava que já estava morto e enterrado. Foi a primeira grande vitória de um filme de videogame. Só que o sucesso de bilheteria veio com uma divisão gigante. De um lado, os críticos, que odiaram o filme, falaram que era bobo, barulhento, sem sentido. Do outro lado, os fãs, que não estavam nem aí para isso. Eles foram pro cinema para ver ação, para ver os personagens que eles amavam e para ouvir aquela batida techno que não saía da cabeça. Para eles, era o filme deles. E o impacto foi muito além do cinema. A trilha sonora techno virou disco de platina. O diretor, Paul W.S. Anderson, virou cara das adaptações de games. Ele foi dirigir a franquia Resident Evil. E claro, o filme gerou um universo de desenhos, séries, brinquedos. Mortal Kombat não era mais só um jogo ou um filme. Tinha virado um fenômeno cultural. E essa frase, gente, captura perfeitamente o espírito da época. Para uma geração inteira nos anos 90, Mortal Kombat não era só um filme, era um evento. Era um ritual nas festas do pijama, uma linguagem secreta de frases e o som que definiu uma era. Virou parte da infância de muita gente. No fim, a história de Mortal Kombat é a prova de que, às vezes, é preciso lutar contra tudo e todos para criar algo lendário. O filme sobreviveu, desafiou a descrença, venceu as críticas e a vitória dele ecoa até hoje. E agora, a gente quer saber: qual outra batalha épica do cinema merece uma análise detalhada como essa? Deixa sua sugestão aqui nos comentários.